Eu falei para ela falar com calma, porque tem a parte da tarde, tem a parte da noite, ainda tem a madrugada. Ela está rindo aqui. Glória a Deus. Mais tarde. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Eu acho que já descansaram bastante, né? Então, paramos aí em 313. Ano de 313. 311 até 313 dessa era. Então, você tem aí as mudanças, as situações agora mudadas. Não é difícil ser crente mais. Entendeu? Não é difícil ser cristão. Só que foi bom, né? Parou de perseguir. Os cristãos eram mortos das maneiras mais variadas. Quem quer saber mais a respeito disso pode examinar alguns livros da história da igreja, tipo o livro dos mártires, né? Tem muitas situações em que pessoas foram levadas assim à fogueira, porque não quiseram negar o nome de Jesus. Outros, assim, mortos mesmo, amarrados numa pira e o fogo ateado neles. Outros foram açoitados. Inclusive, alguns apóstolos também sofreram esse tipo de martírio, né? Outros foram, assim, levados às feras, postos como se fosse uma rede, e colocado diante de feras enraivecidas, né? Principalmente tigres, às vezes leões, mas eram mais tigres, então era morte torturante, né? Outros eram, isso tudo, a grande maioria dos martírios realizado contra cristãos foi realizado assim em lugares públicos. Isso convém também alertar os irmãos, lugares públicos, assim onde poderia conter um grande número de espectadores. Hoje você vai, por exemplo, eu fico observando, eu não gosto, não sei que muita gente gosta, essa luta dos MMA, e o pessoal fica em volta ali, assistindo dois homens se arrebentarem no supapo para lá, para cá, aquela coisa toda. Acho aquilo importante. Tem vezes que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, imagine o que era isso na época da perseguição da igreja. Porque ali era o seguinte, tinha os gladiadores, né, também, que já o ser humano caído, ele se deleita com o outro ser humano em desgraça. Terrível, mas isso acontece, né? Então, o gladiador era um ser humano. Quem ia lutar também com ele, então um com o outro para medir forças. Então, era uma coisa terrível. E, quando se tratava de cristãos, também havia, alguns eram primeiro confiscados os bens, tirados os bens, era tirado o trabalho, depois era assim, preso, era levado a julgamento. Então, nesse julgamento, a pessoa tinha que negar Jesus. A grande maioria deles morreram porque não negaram o Senhor Jesus. Não negaram. Não, Senhor Jesus, não nego. Aí, você vai morrer. Morria. Então, muita gente, a história mostra, não só pessoas como até alguns líderes de igrejas naquela época, mulheres. Agora, esse espetáculo, quer dizer, com tanta gente vendo, os anfiteatros, nós fomos num deles, na nossa viagem para Israel, com o reverendo, nós estivemos num deles, então a gente vê que muita gente ia assistir mesmo. Mas o que acontecia? O mesmo espetáculo que dava alegria, dava diversão para muita gente, trazia uma comoção para outros. Então, tinha pessoas que eram assim, tocadas por aquilo, porque o Espírito Santo está lá. Não eram os servos de Deus que estavam sendo levados para a morte? E aí, o que acontecia? Enquanto aqueles irmãos estavam sendo martirizados, estavam sendo chicoteados, ou então, mesmo expostos a todo tipo de maldade,
o Espírito Santo falava ao coração de quem estava vendo. E as pessoas, ao invés de ver uma pessoa morrendo, via o rosto de alegria dos crentes. Incrível. Real isso, é mesmo. A realidade é que é o Espírito Santo quem fazia isso. Eles notavam a serenidade dos mártires. Isso é muito descrito, não só em, vamos dizer assim, narrativas de mártires, contado pela própria Igreja Católica Romana, que nessas alturas ainda não era uma igreja só, a igreja cristã, mas ela também narra isso, como a história geral conta isso. Então, muitos deles assistiam aquilo, e quando terminava todo aquele espetáculo e tudo, procuravam o lugar onde os crentes estavam reunidos e iam lá. Alguns iam lá até para poder denunciar, mas muita gente ia lá para se entregar para Jesus. Então, aconteceu muita conversão a partir do martírio, entendeu? Quer dizer, a palavra de Deus, ela é fonte enriquecedora, né? Mas ela tanto pode amolecer um coração, como ela pode também, quer dizer, se a pessoa não aceita, vai ficar na dureza, porque Deus não vai forçar, né, a pessoa, mas esse modo de ver as coisas e sentir vontade de compartilhar. Tem a narrativa até de uma mulher da sociedade romana, aristocrata, parece que de Cesareia, se não me engano, que eu já li isso há um tempo, e ela foi assistir com a sua criada. A criada era cristã, mas ela obrigou a criada a ir com ela para ver. E quando chegou lá, a criada, enquanto os crentes estavam sendo martirizados, a criada de cabeça baixa orando, e ela foi levada a observar aquilo, e depois ela perguntou por que eles estavam tão felizes. Por que eles estavam tão felizes? Me diz por quê. Aí disse, então vai lá ver. Aí ela foi e aceitou a Jesus. Então, quer dizer, cada coisa assim, graças a Deus, hoje, com toda a perseguição que hoje ainda há, né? Eu acho que nenhuma perseguição hoje chega assim ao auge daquelas tortura paulatina que os crentes sofreram nesse período até o terceiro século. Depois houve outro ciclo de perseguição, de martírios, né? Houve, e tem havido no decorrer dos anos. A Igreja de Deus, ela tem sido alvo de o ódio mal, o ódio satânico, a vontade de matar mesmo, né? A vontade de derramar sangue. Mas Deus tem preservado a sua igreja e feito ela crescer. Então, a partir de 313, o que aconteceu? Beleza, todo mundo agora pode ser cristão à vontade, não vai ser perseguido, não vai ter sua casa tomada por um agente do governo, não vai ter seus bens confiscados, você pode exercer sua religião de forma satisfatória. Só que aí o que houve? Começou a acontecer, irmãos, um perigo na igreja. Houve o afrouxamento da disciplina. Afrouxamento da disciplina e o avanço de heresias. Por quê? Veja bem, um perigo que a igreja de hoje também pode, né, ser acometida. As pessoas vinham para a igreja e elas apresentavam-se intelectuais, apresentavam-se de uma maneira mais, vamos dizer assim, diferente dos crentes. E também havia aqueles que, por saberem, por estudarem um pouco mais, apareciam como meio que dono da verdade. E houve afrouxamento, muitos líderes foram deixando de incentivar a membresia a buscar a Deus, a orar por necessidade. Por quê? Porque as coisas ficaram mais fáceis. Não era tão difícil um cristão ter emprego, não era difícil um cristão ter casa própria. Então, essas coisas quando aconteceram. Então, aconteceram heresias de 3 modos. Heresias legalistas, elas ainda estavam por aí. Essas heresias legalistas eram alimentadas pela baixa instrução bíblica. Porque muita gente não buscava a instrução bíblica. Quer dizer, acha bom, eu ouvi isso, então deve ser assim. Quer dizer, aí trazia os... Não, mas espera aí, Moisés é que mandou escrever.
Moisés é superior a Paulo. Entendeu? Vocês veem que o livro de Hebreus, ele teve que combater muito do legalismo. E o escritor de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo para mostrar, porque Hebreus ali é para os judeus mesmo, para mostrar aos judeus que tudo a partir de Jesus é superior a todo o ensino do Antigo Testamento. O sacerdócio de Jesus superior ao sacerdócio de Arão, entendeu? O sacrifício de Jesus superior ao sacrifício de cordeiros do Antigo Testamento. E tudo aquilo mostrado assim de uma forma para que o convertido judeu baseasse a sua fé, fundamentasse a sua fé na graça do Senhor Jesus e não no que ele pudesse fazer de obras. Porque começou a entrar na igreja alguma coisa como que eu tenho que fazer algo para me manter salvo. Ao passo que Jesus já tinha feito tudo. Então essas coisas, elas foram prejudiciais à igreja. Um outro tipo de heresia que tinha, heresia filosófica. Porque sendo agora fácil, prático, porque se o imperador é cristão, claro que os seus súditos, os seus imediatos, vão querer também sê-lo. E vinham do jeito que estavam. Não eram regenerados. Vários deles não buscaram a regeneração. Então, vinham para a igreja do jeito como estavam. E alguns traziam ideias filosóficas, ideias da cultura grega para a igreja, tentando explicar o espiritual, sabe, com ideias materialistas. E foi por aí. E também havia os erros. Erros. O que era erro? Erro era a questão de excesso doutrinário. Eu tenho que fazer isso máximo, melhor, para poder ser aceito por Deus. Ora, o máximo Jesus fez. Considerar que Jesus fez o máximo, o que quer dizer? Jesus deu a vida para salvar o pecador. Isso tinha que ser considerado. Jesus entregou sua vida. Não fez caso da vergonha de ficar pendurado num madeiro, numa cruz. Também não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Porque ele é Deus, mas ele aceitou ser servo. Humilhar-se como homem e chegar à morte mais vil. Porque morrer na cruz era uma morte vil, era uma morte para assim vamos dizer, um meliante bem degradado mesmo. Não era qualquer condenado que morria na cruz. Muitos condenados eram enforcados, era mais rápida a morte. A cruz era uma morte torturante, porque a pessoa ia morrendo aos poucos. Segundo alguns falam, a morte de cruz levava dias. Imagina a degradação do ser humano, sendo seus pedaços comidos por aves, entendeu? E ele pendurado lá. Quer dizer, Jesus aceitou a morte. Ele não chegou a isso, por quê? Quando foram buscar, ele já tinha consumado tudo, né? Que ele deu a vida. Quando foram tentar, né, quebrar as pernas dos crucificados para apressar a sua morte, Jesus já tinha morrido. Então, cumpriu-se uma profecia que havia no Antigo Testamento, dizendo, nenhum dos seus ossos há de ser quebrado. Até na hora da sua morte, tudo se cumpriu segundo as Escrituras. Então, não foi quebrado. O seu Jesus, o meu Jesus, não foi quebrado. Ele teve o seu lado furado. Entendeu? Para que o sangue dele jorrasse sobre nós por inteiro e nos limpasse do pecado. Nós que aceitamos a fé. Mas ele não foi quebrado. Outros crucificados foram. Entendeu? Então Jesus aceitou isso. Então como é que eu vou exagerar? Como é que eu vou agora aumentar determinadas coisas para garantir a salvação? Não tem nada que garanta a minha salvação, a não ser a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo falou, eu não tenho que me gloriar, a não ser na cruz. Lembram disso? Não tinha nada para se mostrar como sendo alguém. Não aceito a cruz de Cristo. De pouca ocasião ele diz assim,
eu, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo por meio do seu corpo, que é a igreja. O resto das aflições, as preocupações de Cristo, no tocante à salvação dos homens, no tocante ao crescimento da igreja. Então, ele estava disposto a sofrer tudo isso. Então, não tinha como, não há como aceitar erros doutrinários. Então, estava acontecendo isso nesse período, a partir do 3º século. Bom, como eu falei, a igreja recebeu no seu corpo um grupo de participantes, tá? E pessoas não regeneradas, cristãos que adotaram princípios que não eram bíblicos, tá? Não eram escriturísticos, coisa que não tinha nada a ver com a fé dos apóstolos. Outra coisa também, e baseados nisso, controvérsias. Um líder achava que deveria agir ou viver dessa forma, outro achava que tinha que ser diferente. Então foram convocados concílios. O que eram os concílios? A partir do 3º século, começaram a marcar concílios. Geralmente, isso a partir de Constantino. Constantino foi um imperador dito crente. Alguns comentaristas históricos não aceitam muito que Constantino tenha se convertido de verdade, porque, segundo alguns, ele não quis se batizar. Então, eu não sei se ele chegou a se batizar. Segundo outros, ele não deixou totalmente, vamos dizer, a vida errada. O certo é que ele fez como que cumpriu uma promessa, porque ele estava numa batalha muito acirrada e estava para perder a guerra. Então, ele vê um sinal no céu. Ele pede ao Deus dos cristãos para salvá-lo da guerra. Então, ele vê no céu uma cruz. Aí ele diz, então, eu vou ser cristão. Então, a história conta isso. Mas alguns historiadores teimam em dizer que ele não saiu disso. Foi só isso. Mas ele convocou concílios, ele convocava bispos, teve algum concílio, um ou outro, que ele mediou. Entendeu? Mas ele não era líder da igreja. Tá? Com a dispersão dos judeus, com a evasão de Jerusalém, com a ida dos judeus para o resto do mundo, a liderança eclesiástica que estivera em Jerusalém até então, agora não é mais Jerusalém. Poderia ser em outra cidade. Porque havia Constantinopla, havia Alexandria. Só que onde é que estava a sede do governo? Que lugar que era a sede do governo? Roma. Então, o bispo de Roma, o bispo da igreja de Roma, como poderia ser o bispo da igreja de Constantinopla, o bispo da igreja de Éfeso, sabe-se que até na descrição dos evangelhos e das cartas, você vê muitas vezes o apóstolo Paulo, principalmente, e depois dele Pedro, citando os líderes da igreja pela designação de bispos. É ou não é? Bispos ou presbíteros. Então, cada igreja tinha lá o seu bispo, o seu presbítero. E algumas regiões tinham um bispo e outros representantes. E aí o que acontece? O de Roma, o bispo de Roma, da igreja de Roma, ele começou a ter uma importância maior que a dos outros. Por quê? Porque ele estava regendo a igreja da capital. Não usava essa expressão capital. Isso aqui que eu estou falando. A cidade principal do império era Roma. Se ele é o bispo de Roma, ele é o bispo primaz. E à medida que os anos foram passando, um bispo morreu. Vem outro, vem outro, vem outro. Até que um deles achou que poderia trazer para si toda a liderança da igreja cristã. Certo? Estão entendendo isso? Toda a liderança da igreja cristã. Por quê? Se a liderança do governo estava em Roma, por que não a liderança eclesiástica? Certo? Então, esse bispo em Roma, ele tem a primazia sobre os demais. E essa primazia, essa forma, essa supremacia, foi crescendo a ponto de um deles chegar a ser chamado de pai. Pai. E aí vem
essa expressão, o Papa. Quer dizer, o principal, o pai de todos os bispos. Certo? Só que isso daí não está escrito, isso não tem na Escritura. Você não vê nenhum apóstolo falando isso. Durante a gestão da igreja primitiva, você não encontra nenhum dos líderes acima dos demais. Verdade ou não? Não é? Você não encontra, né? E mesmo quando você lê as epístolas, você também não encontra. E na história da igreja, a regência da igreja também, você não tem isso. Mas quando se trata de Roma, aí isso começou a crescer, a crescer, a crescer, e daqui a pouco começa o papado, tá? O papado em que o bispo de Roma é o principal bispo e ele começa a ditar normas para os demais. Muito bem. E parte disso, ele também lidera concílios. Ora era o imperador, ora era o bispo de Roma quem solicitava. E esses concílios, algumas vezes, eles chamavam os bispos de todas as províncias, todos os lugares. Outras vezes era uma quantidade de bispos de determinada região. Mas o certo é que eles se reuniam. Para quê? Então vamos ver, para que o concílio? A intenção dos concílios era definir doutrina, definir ensino. O que se vai ensinar? Baseado no que os apóstolos deixaram escrito, as cartas apostólicas, baseado no ensino verbal de cada apóstolo também. Pedro tinha deixado suas cartas para todas as igrejas. Paulo tinha deixado carta para as 7 igrejas que ele tinha contato pessoal. João tinha deixado as cartas para as igrejas da Ásia Menor. E vários, e vários, e vários. E também havia os discípulos dos apóstolos, tipo Clemente, né? E, enfim, cada um deles, eles trouxeram o quê? Começaram também a trazer suas escritas, certo? Então, a intenção era ter a unificação da doutrina, para vencer erro, vencer as heresias e tudo mais, tudo bem. Só que a gente precisa lembrar, convém ressaltar que em alguns concílios, presta atenção nisso que eu vou dizer, em alguns concílios se decidiu confirmar por meio de decretos, que são conhecidos como artigo de fé, como dogmas. Por meio de decretos, alguns procedimentos que já vinham sendo praticados pelos fiéis. E transformaram essas práticas em artigo de fé. Aí você vai ver o que, por exemplo? Bom, morreram tantos mártires, né? E enquanto morreram, estavam orando, pedindo a Deus pela igreja. Morreram cantando hinos de glorificação ao Senhor. E alguns deles declarando a sua fé no Senhor, orando pela igreja para que a igreja se fortaleça. Então, o que acontece? A gente deve fazer uma oração por eles. Aí começaram a orar pelos mártires. Quem foi morto, então começaram a orar pelos mártires. Alguns começaram a orar também, a pedir a bênção aos próprios mártires. Então já tinha esse viés errado, começou assim, por hábitos. Não foi combatido, então foi se tornando uma teia, foi se formando uma teia, e isso se tornou um hábito, uma prática na igreja. Os primeiros dogmas foram colocados dessa forma. Entendeu? Então, os primeiros que você tem é isso aí. É a oração pelos mártires e a oração aos mártires. Oração aos defuntos. Quer dizer, morreu, defunto. Ou a própria pessoa não está mais ali. Quem foi que morreu? Ah, foi o nosso irmão João, da igreja de Esmirna. Tá? Ah, não, ele não está ali mais. O corpo do João está ali, mas ele já está com o Senhor. Mas aí, não, tem que orar por ele. Aí iam lá, oravam, pediam. Quer dizer, essas coisas tinham que ser combatidas, não foram combatidas. Daí, gente, a questão do nosso reverendo, né? Tem algum fogo estranho?
Vai lá, corrige. A correção dos fogos estranhos. Parece. A sutileza do diabo, sabe? É muito grande em colocar coisinhas, né? Coisinhas pequenas. Quem sabe se não pode fazer isso? Quem sabe se a gente não... Poxa, legal e tudo. Aí eu vou pedir. Está lá perto de Deus, né? Está lá pedindo por nós. Eu já encontrei pessoas dizendo assim, poxa, uma vez, há um tempo, e tua mãe está lá no céu pedindo por você. Eu disse, por mim não. Eu já tenho um advogado constituído lá, cuidando de mim, e ela está muito bem, ela mudou de casa. Não, porque tem gente que às vezes fica penalizado mais do que você. Se os irmãos examinarem as suas mentes aí, de repente vocês vão encontrar alguns dados desses aí. Alguém que chega para você e diz assim, poxa, fulano morreu, né? Que Deus o tenha em bom lugar. Ué, eu já sei que está em bom lugar. Já tenho certeza. Não foi com Jesus? Então tá. Terminou o ministério aqui, foi para casa descansar. Aleluia. Eu não tenho mais acesso, nem a pessoa tem acesso a mim. Entendeu? Isso pertence à presciência de Deus, ao cuidado de Deus. E se o crente não tiver cuidado, ele não responde. Gente, o perigo, ele não responde com a palavra, aí resultado, cria uma meia dúvida. Cria uma meia dúvida, ele não respondeu, não matou aquilo. Tem que matar essa pulga. Vem com uma pulguinha, você tem que matar. Se é para você uma coisa dessa. Sua mãe era tão boa, ela está lá intercedendo por você. Ou então pega e diz assim, poxa, esses filhos que morrem assim, as mães estão lá pedindo a Deus por ele. Não está não, meu irmão, está não. Se está com Jesus, está guardado. Se não está com Jesus, está em tormento mesmo. Isso é verdade, né? Então, irmãos, essas coisas já começaram nessa época. Então, esses dogmas, né? Aí o que acontece? Alguns concílios foram sacramentando isso, dizendo que é isso mesmo. Já está na boca do povo, o povo já está praticando, então deixa. Como disseram para o reverendo, Santana, você vai ficar velho, porque a igreja gosta disso, já acostumou com isso. Já acostumou com esse tipo de coisa, então você vai ficar velho, se você, entendeu? É ou não é, Pedrinho? Pastor Pedro? Pastor Eli? Né? Então, quer dizer, desse jeito, quer dizer, nós lemos a Escritura, nós percebemos o que a Escritura diz, nós percebemos a sutileza do diabo e não aceitamos isso. Nós temos resposta. Quem foi para o Senhor, foi com o Senhor, para o Senhor. Não tem acesso aqui, senão não seria céu. Oh, meu Deus do céu. Se a minha mãe vai ficar lá preocupada que eu tenho um irmão que ainda não aceitou Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu irmão, meu filho precisa... Não, ela está gozando as delícias do céu lá. Ele que se vire. Porque se ele não se modificar, não aceitar Jesus, não vai vir ela mesmo, não. Então, a questão é essa. E, às vezes, o crente fica sem saber como dar a resposta. Que Deus nos ajude, né? Então, o que acontece? Alguns desses concílios foram sacramentando essas práticas que se transformaram em dogmas, tá? E introduzidos na rotina da igreja. E isso aí, olha a contribuição. Essas coisinhas foram contribuindo para o afastamento da fé original. A fé escriturística, a fé no que está escrito, na palavra. Depois da morte segue-se o juízo. Entendeu? Então, quer dizer, essa fé escriturística foi sendo minada por essas coisinhas aparentemente pequenas. Agora, isso por quê? Porque o povo não lia a Bíblia. Nessas alturas, a partir dos anos 300, não tinha, porque a Bíblia, o que eles tinham, o que os apóstolos tinham, era o quê? O Antigo Testamento no grego, né? Porque já tinham traduzido para o grego. Muito bem. O que os outros apóstolos escreveram, tipo os evangelhos, cartas também, no grego. Mas não era muito acessível, não era prático o acesso à escrita da Bíblia. Agora, tem uma coisa que o apóstolo recomenda em Atos 15, que a partir dessa época, o que a gente pode observar é que nem todos cumpriam. Em Atos capítulo 15,
você encontra um concílio em Jerusalém. Esse é o concílio realmente, é a reunião de apóstolos e presbíteros, esse é genuíno, realmente. Aí o que acontece aí? Nesse período, tá? Nessa ocasião, eles se reuniram para determinar o que é que eles iriam cobrar dos gentios. Não era dos judeus, dos gentios. Aí o que você tem na decisão enviada para a igreja de Antioquia e para as outras igrejas? Eu não vou ler a carta toda, não, mas o capítulo 15, e vamos ver aqui o a partir do versículo 25, aliás, 24. Visto sabermos, vamos lá, 15, 24, presta atenção aí. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Isso aí para a igreja de Antioquia e para as demais igrejas que tinham recebido gentios, né? Gregos, romanos, tá? Pareceu-nos bem chegado, a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Quais são? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocada. E destas coisas bem fareis saúde. Então, isso aí foi mandado para as igrejas. E aí, você volta um pouquinho agora comigo, o parecer de Tiago, que aqui é a carta. O parecer de Tiago está no versículo 19 até o 20. Vamos lá. Diz assim, do mesmo capítulo. Pelo que julgo eu, é Tiago falando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, porque essas coisas eram prática dos gregos, prática dos romanos. Então, eles recomendam que você, agora é nova criatura, abandone essas coisas. E da carne de animais sufocada e do sangue. Aí vem o 21, que é a chave. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O fiel, ele não tinha uma Bíblia em casa, como você tem, às vezes, mais de uma, 3, 4, e não lê, né? Que às vezes tem uma porção em casa e não lê, verdade? Então, aí o que acontece? Eles não tinham, mas todos os sábados eles iam ouvir. Eles iam ouvir. E aqui, o apóstolo Tiago, ele sacramenta. Moisés tem gente que prega todo sábado. Ele é lido. Então as pessoas sabem o que tem que fazer. Quer dizer, quem é judeu não precisa de ficar recomendando mais, porque ele tem. E quem é gentio, aí ele recomenda o que fazer. Deixa as práticas sexuais ilícitas, deixa a carne sufocada, deixa o sangue, aí sim, vai por aí. Bom, acontece que, não tendo uma Bíblia, frouxidão na disciplina, como eu falei, é bem possível que essa disciplina de todos os sábados na sinagoga também, ela teria, né, quem sabe, sido também negligenciada. O certo é que eles tinham um desconhecimento doutrinário, desconhecimento daquilo que é lícito e que não é, mas eles ouviam a palavra. Aí o que acontece? Esse assunto foi andando com a igreja, e vocês vão ver aqui, eu vou mostrar aqui o desvio da igreja, como foi flagrante, mas isto ficou pior a partir do ano 1229, quando a igreja reinante,
a igreja proibiu, decidiu, a sua liderança decidiu que a Bíblia, a leitura bíblica tinha que ser proibida. Em 1229, a leitura bíblica foi proibida no Concílio de Tolosa. Foi proibida por leigos. Só quem podia ler a Bíblia eram os sacerdotes, pessoas do clero, pessoas intelectualizadas podiam ler a Bíblia. O cristão comum, não. Porque o leigo, não. Porque ele não tinha, segundo o clero, a condição de interpretá-la satisfatoriamente. Então, isso aí se tornou pior. Quer dizer, a igreja foi cada vez mais se afastando do caminho que deveria seguir. Nota-se, então, que aí desse jeito, a igreja foi começando a se tornar idólatra, gente. Porque se começa orando pelos mártires, se começa orando aos defuntos, aos mortos, e também, aí começa também a acender vela diante dos defuntos e tal coisa. Então, essa prática religiosa, ela foi aos poucos entrando. E aquilo que Deus condenou com mais veemência em todo o Antigo Testamento, começou a tomar conta da igreja. Que prática é essa? Êxodo 20, versículo 1. O que diz lá? Nos mandamentos. Quando nós falamos de reforma protestante, nós temos que também ter em mente que foi um retorno à Bíblia como um todo. Não apenas o Novo Testamento, não apenas o Antigo Testamento, mas a Bíblia toda. Por isso é que nós evocamos a confirmação dos fatos no Antigo Testamento. Também. Como diz aí Êxodo 20, versículo 1. O que está escrito aí? Mas continua. Da terra do Egito, da casa da servidão. E aí? Lê esse versículo alto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura, tal. Mas não terás outros deuses. Outros deuses simbolizados em figura, em estátuas, mas também em ocupação do tempo devido a Deus. A idolatria, ela é condenada por Deus veementemente. Levítico capítulo 19, versículo 4. Levítico. XIX, 4. Pronto? Não vos virareis para os... E que mais? Nem vos fareis de fundição. Eu sou vosso Deus. Deus é exclusivo e quer que você o tenha dessa forma. Não mistura Deus com outra coisa, tá? Então, a idolatria é a prática que causa indignação ao Senhor. Desde a formação do seu povo, Deus tem uma polêmica com o seu povo. Você vê aí o livro de Êxodo, quando ele dá os 10 mandamentos. Isso percorre a Bíblia toda, tá? O que mais? No seguinte, o que você vai ver logo em seguida? Eu falei do Concílio de Tolosa, mas isso é lá em 1229. Depois você vai ver no quadro. Mas houve também 2 concílios, um em 431 e o outro em 680, em que deram ênfase a Maria. Assumiram uma postura, tá, de culto a Maria. Em 431, em Éfeso, e em 680, em Constantinopla, eles começaram a ter um culto a Maria. E esse hábito foi praticado, nunca foi praticado pelos apóstolos, foi praticado pela igreja a partir daí, entendeu? Mas você não encontra nos apóstolos, você não encontra na igreja primitiva nada disso, tá? E depois também, no século IV, foi aprovada a veneração dos santos através de imagem. Era a adoração dos santos simplesmente porque morreram. Agora já traziam imagens. E isso depois foi confirmado num conselho grande que houve em 1565,
que em 1545, que foi o Concílio de Trento. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte, é que a idolatria é prestar culto divino a uma criatura. Culto divino a alguma coisa criada. Então Deus detesta isso. Deus rompe com isso. Deus não gosta desse tipo de coisa. Certo? E a igreja foi enveredando por isso aí. Amém. Meus irmãos, nós tivemos o dia 12 de outubro, que é considerado o dia da Então, a raiz e o fundo de tudo, para que a gente possa entender bem o que acontece no Brasil, acontece em outras partes do mundo, entende? Então, como vale a pena prestar muita atenção nessa aula e ter um interesse genuíno, até porque a nossa missão de evangelizar, existem vários níveis de evangelismo. Existem vários níveis de evangelismo. E quando você olha para essa massa que está hoje, ainda hoje, na Igreja Católica Apostólica Romana, comporta amá-los, comporta respeitar a sinceridade, muita gente sincera, mas comporta não tolerar que essas pessoas estejam cambaleando e descendo ao inferno dessa forma. Para isto, nesse avivamento, nesse reavivamento, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo, de onde vem o amor, de onde vem o poder, e precisamos do conhecimento. Por isso, eu queria dar parabéns a vocês por estarem aqui. E se vocês alimentarem com profundidade isso numa sequência, um próximo curso nosso já fizemos isso lá atrás, mas é fazer novamente, é um profundo estudo sobre, de maneira bem específica, das doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, com a contrapartida, que é o quê? O elemento bíblico apologético que confronta tudo isso. Mas me ocorreu de falar, porque a maneira como o Senhor está levando a pastora Alcenira é algo para você ordenar a sua mente e dizer, presta atenção, deu um sono, fica de pé. Nós precisamos disso. Todo mundo viu na televisão a ênfase na própria mídia, cercando de todos os cuidados a comemoração do dia 12. É algo estarrecedor. Então, idolatria, fala assim, idolatria ofende profundamente a majestade divina. E nós precisamos, então, perceber essa demarcação, o ano que essas coisas começam, o período que essas coisas começam, e ter um desejo forte, porque não podemos ter receio de conversar com os católicos, mas precisamos da base. Sim ou não? Precisamos da base. E a base começa por aqui. Onde é que isso tudo começou? Porque, inclusive com os padres, né? Conversar com os padres, conversar com essas pessoas, mostrando que realmente a Igreja Católica Apostólica Romana que está aí, ela é uma instituição religiosa apóstata, totalmente distante de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. E isso deve tirar todo mundo, todos nós, né, evidentemente, de uma vida cristã superficial e ser missionário. Todo mundo ser mas um missionário equipado, né? Um missionário preparado. E eu quero louvar a Deus porque vocês estão dando mostras ou demonstração de que querem isso.
Porque existem vários níveis de evangelismo. Vários níveis de evangelismo. Entendendo? E a gente aproveitar esse momento. Então, olha só, a pastora vai demarcar aqui vários momentos, porque você que está na universidade, ou está na escola, ou está no quartel, ou está no banco, ou está no futebol, né? Ou em qualquer parte, se defronta com pessoas, né, que estão escravas disso. Você vê a televisão quando mostra essa comemoração da Aparecida, o Papa Francisco mandou uma carta, comemoração dos 300 anos, e você vê a multidão indo, aquilo ali sempre me machuca, sempre dói, entendendo? Então, qualquer pessoa que for um cristão no sentido bem bíblico, você vai sentir o zelo por Deus, a indignação pela atitude dessas pessoas, mas uma reação amorosa, dizendo, eu tenho que chamar essa pessoa para falar, eu tenho que chamar para o projeto Jesus em Minha Casa, eu tenho que chamar para a reunião da igreja, sabe? E daí vocês vejam o zelo da verdade. A pastora está tocando nos concílios, tocou lá em Atos, quando eles se reúnem, procurando proteger de todo o adendo, de todo o acréscimo a sã doutrina. Então nós vivemos esse período, ainda assim. A impressão que dá é que muitas das vezes o cristão se acostuma na sua fé, diz assim, eu já encontrei a verdade, então os católicos que se dane, os católicos que se lasquem. Nós temos essa impressão, porque as coisas acontecem, né, e não nos incomoda. Então, olha só, essa tarde, né, essa manhã, essa tarde, essa noite, e até amanhã, que isso venha demarcar dentro de cada pessoa o desejo de compreender mais e de dominar mais ainda, correto? Então olha assim para quem está ao teu lado e fala, meu irmão, minha irmã, não perca nada, não perca nada, e procura aí realmente, que é muito interessante quando você começa, né, a marcar historicamente e datar que período essas coisas foram aparecendo, e ao mesmo tempo, você vê que a pastora vem lá nas Escrituras, você vai vendo que não tem nada do que eles instituíram, não tem nada a ver nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo, nem com os profetas, nem com os apóstolos. A realidade com as Escrituras é realmente fundamental. Portanto, eu tenho dito, diga para quem está falando assim, fique uma viciada na Bíblia. Fique viciado na Bíblia, né? Porque precisamos desse recurso, qualquer que seja a forma de evangelização. Para a pastora Oceneira, parabéns, está indo muito bem. Isso aqui é para o pessoal ficar atento, que isso aqui é a chave, né? Então, uma coisa também interessante, eu estava me lembrando, enquanto o reverendo está falando, sobre a questão do conhecimento, eu me lembro que quando eu era bem menina, e tinha aula de religião, na escola que eu estudava, era um colégio primário, né? Primário, só primeira a quinta série, e admissão, e eu me lembro que tinha aula de religião, enquanto não ofendia nada, inclusive eu até peguei uma vez o catecismo abreviado de preparação para a primeira comunhão, e eu li aquele catecismo todo, mas não tem nada aqui, o catecismo todo, não tinha nem um texto bíblico, nadinha, nada, curiosidade mesmo. E eu me lembro que alguém falou para mim que a igreja evangélica, ela tinha sido feita por Lutero. Eu disse, meu Deus do céu, que Lutero, que nada. Mas eu não tinha conhecimento de como eu ia explicar que não era Lutero. Isso eu me lembrei que eu não tinha. Não Lutero, que era Lutero, a igreja de Lutero. É protestante porque Lutero é quem fez a igreja é uma só. Jesus criou a igreja católica romana. E eu tinha uma curiosidade para saber mais. Depois, quer dizer, a gente não tinha
acesso a um pastor como você tem aqui. Aproveite, adolescente, criança, aproveite. No meu tempo não tinha isso, não. Primeiro que a gente tinha uma distância, vamos dizer, reverente, mas reverente dogmática, né? Que a gente não se aproximava dos pastores de jeito e maneira. Então, quer dizer, não podia nem perguntar quem é que sabia mais. A gente, cada um, perguntava um ao outro e ficava por isso mesmo. Então, depois eu comecei a descobrir, gente, não é possível. Como é que vai ser o Lutero? Como é que a igreja durar esse tempo todo, se o Lutero que fez ela? Né? Aí, daquelas dúvidas assim, né? Mas, graças a Deus que o Senhor vai esclarecendo a gente, à medida que o tempo vai passando, porque você pode ser defrontado também. Alguém dizia que a primeira igreja é a igreja católica. É aquela que é a primeira igreja. Mas aí você vai fazer uma coisa. Você pega, pergunta que práticas dessa igreja eram realizadas na igreja primitiva. Você não vai encontrar nenhuma prática. Quer dizer, o que realiza hoje na igreja católica romana, nenhuma era realizada na igreja primitiva. Tá? E a outra coisa é que começam a igreja a partir de Lutero para cá. Mas a igreja, segundo a Bíblia, ela está na mente de Deus em séculos passados. Não tem nem como você precisar qual é a data. E o planejamento, o plano de Deus para a salvação inclui a igreja. Começa a ser declarado, como nós vimos aqui, Gênesis 12. Começa a ser mostrado através dos patriarcas, e Abraão é o primeiro. Então, não tem nada disso, né? Mas é preciso você saber. Por isso que tem que mergulhar na Escritura mesmo. Temos que ler a Bíblia, temos que reconhecer a palavra de Deus. Mas no início, esse início da igreja era uma igreja só. Quando fala igreja cristã, eu já vi alguns irmãos perguntando assim, poxa, a igreja era chamada igreja cristã, mas e aí? Igreja cristã? Não tinha batismo com o Espírito Santo? Olha, o período até a reforma era uma igreja só. Era uma igreja só, igreja cristã. Era a igreja cristã. Agora, por causa dos desmandos que você vai começar a ver daqui para frente, esse nosso segundo período aqui da história entra nisso, por causa dos desmandos, alguns crentes, alguns fiéis à palavra, fiéis ao que tinham ouvido dos apóstolos, fiéis ao que tinham escutado a respeito de Jesus, formavam um grupo separado. Então você vai ver alguns grupos de crentes separados da igreja. Por quê? Não se conformavam com aquele tipo de ensino e não se conformavam também com o tipo de prática, o ensino e a prática da igreja. Não havia combinação nenhuma com o que estava escrito na palavra. Então, você observa aqui a diferença, com certeza. Então, por causa dessas coisas que eu falei aí, que começa a aparecer idolatria, imagens e tal, imagem dos santos e tudo mais, então, a igreja se tornando idólatra, houve a necessidade da reforma. Essa necessidade da reforma, nós dizemos agora. Mas quando os reformadores, os primeiros, começaram a pensar que a igreja tinha que mudar, eles não pensavam em reforma. Eles queriam que aquela igreja assumisse o seu papel real. Que ela voltasse ao verdadeiro ensino. Voltasse a centralizar na palavra. Nenhum deles queria formar uma outra igreja. Eles queriam que a igreja, os líderes, a liderança, toda a liderança eclesiástica, se voltassem para a palavra de Deus, genuína. Então, o que você vai ver agora, já está quase na hora de a gente parar, mas o Jonathan, cadê ele? Ele vai colocar aqui para vocês aqui, esse quadro do desvio da igreja. Aquele. Esse quadro do desvio da igreja. Então, você vai ver aí, primeiro que nós vamos ler um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2 de Efésios, versículo 20 até o 22. Vamos ver. Abre sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 20.
Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Podemos ler? Edificados sob de quem? Apóstolos e sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então isso aí é a igreja. Depois, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a base da igreja está aí. A base da igreja está aí. Olha só, somos edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja tem em seu alicerce apóstolos, são os 12 que Jesus elegeu. Profetas são aqueles do Antigo Testamento. Então, eles formam aí o quê? Formam o alicerce da igreja. Sendo que a pedra principal, quem entende aí de construção, sabe que geralmente quando se começa a construir um edifício, se lança uma pedra angular, né? Uma pedra, quem é construtor aí sabe bem disso, para dali aprumar toda a construção. Então, para ter um ângulo bem acertado, então tem isso. Só que acontece? Se essa pedra não for bem colocada, ou se ela não está bem ajustada, o que vai acontecer? O edifício vai ficar torto, a parede vai ficar torta. Se não estiver bem no nível, no prumo, o que vai acontecer com quem constrói ou quem já construiu? Faz o quê, meu irmão? Vai cair, né? Vai cair, com certeza. Então, veja bem, o nosso alicerce, igreja do Senhor Jesus, a nossa pedra angular, qual é? Jesus Cristo. E os lados, os alicerces do lado, para esse edifício crescer. A segurança desse edifício. O ensino dos apóstolos e a palavra profética. Então, não se pode correr disso. Então, ali, eu acho, não sei se, acho que não dá para todo mundo ver, porque é bem complicado. Veja bem, a base da igreja é essa aí. Começa ali, Efésios 2, versículo 22 a 20, que eu li aqui. Aí começam cada ano o que foi sendo introduzido, gente. A cada ano que foi sendo introduzido. Há muito tempo, algum tempo atrás, nós tivemos uma instrução no encontro missionário, em que nós recebemos, das mãos do pastor Jacob, na época, um desvio desse, uma folha dessa, desvio da igreja, tá? E estava falando sobre a mariolatria. Aí, nesse ponto aqui, nós estamos falando da igreja, não só a mariolatria, mas todo tipo de heresia que entra na igreja. Então, você vê ali, ó, cada uma das coisas que foram sendo introduzidas na igreja. A doutrina adoração a Maria, no ano 731, que começou a adorar Maria. Agora você vê, aliás, 431, começa a adoração a Maria, Concílio de Éfeso. Maria já tinha partido para o céu há muito tempo. Imagina, nenhum dos apóstolos tinha adorado Maria. Como é que agora é introduzido na igreja isso? Né? É claro que no concílio tratavam de assuntos sérios, eles consideravam esses assuntos sérios também, mas tinha isso, tinha essas coisinhas também para... Depois você tem aí, e a Maria é chamada de mãe de Deus. Nesse concílio de 431, Maria é chamada de mãe de Deus, ou seja, Theotokos, certo? Depois você tem a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? A doutrina do purgatório foi uma que massacrou a cabeça do nosso irmão Lutero, porque ele queria ir para o céu, mas não queria passar pelo purgatório. Ele achava que ele era muito pecador, e se ele fosse para o purgatório, não ia ter quem pagasse para tirar ele de lá, porque ia ter que, muita missa, muita coisa, para ele poder sair de lá. Então, ele queria o perdão de Deus para ir morrer direto para o céu. E ele não conseguia essa paz.
Entendeu? A doutrina do purgatório, até hoje, tem alguns católicos que ainda creem nisso. Alguns creem nisso. Há um tempo atrás aí, o Papa que renunciou, Bento, né? Ele aboliu o limbo. Aboliu também eles mesmo, que a própria igreja que criou, né? Aí pode a igreja desfazer. O que Deus fez, eles não desfazem. Mas aí, porque o limbo, o que era o limbo? O limbo é o purgatório das crianças. Criancinha que nasceu e não foi batizada, morreu pagã. Até eu estava conversando com a irmãzinha aqui, com a irmã que veio conversar comigo, sobre essa questão de ser pagão. Então, pagão era todo aquele que não tinha o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, como seu Deus. Então, quer dizer, naturalmente, uma criança ainda não tem Deus. O pai e a mãe não entregou ela para Deus. Agora você vê que esse negócio terrível, né? Aí, então, o pai e a mãe entregavam a criancinha para Deus quando batizava. Se a criança morreu sem batizar, então ela ia para o limbo. E aí ficava um tempo no limbo, depois ela passava para o purgatório, para depois ir para o céu. E o Papa Bento XVI aboliu o limbo. Aboliu. Mas tinha também a doutrina do virgindade perpétua de Maria, foi em 680. Declararam que Maria era virgem, antes, durante e depois do parto. Meus amados, está muito bom, ela vai retomar daqui a pouco, nós vamos ficar de pé, né? E vamos fazer